Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno latire. Olá, é com alegria renovada que estamos entrando no ar aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio traz um tema hoje muito interessante que é sobre carnaval. Qual sua origem? O porquê o carnaval hoje está associado ao sensualismo? Neste período, há influência de espíritos inferiores? E os espíritos superiores, como eles atuam nessa época de carnaval? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E vocês são os nossos convidados. Os nossos telefones estarão aí na tela. Você pode ligar, pode mandar sua mensagem de texto. Também você pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. Nosso endereço é tv@lep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja informado de tudo que está acontecendo no movimento espírita, não só em Pelotas, como também em todo o Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Nos acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Carnaval, este importante e interessante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, o nosso amigo Paulo Brum. Paulo, é uma alegria novamente estar contigo aqui no Terceiro Milênio. Fique à vontade, seja bem-vindo. O prazer é nosso, é um bom trabalho nosso. E bom, Paulo, hoje vamos então falar do Carnaval, Paulo. É a maior festa popular brasileira e já te pergunto, Paulo, qual é a origem do Carnaval? Bem, segundo as tradições latinas, a origem do Carnaval se originou das Saturnais. O que era Saturnais? As Saturnais eram homenagens que se prestavam ao deus Saturno, na época em Roma. E também das Bacanalias, que eram homenagens que se prestavam ao rei Dionísio, ao deus Dionísio, digamos assim, na Grécia. Também teve sua origem nas orgias e das necessidades humanas de descarregar as suas tensões, tá? Então, essas tensões, elas eram descarregadas no Círculo Máximo de Roma, onde tinham carros alegóricos que eram puxados por animais, né? E nesses carros já desfilavam homens e desfilavam mulheres, né? Eram chamados carros navales, daí a origem do termo carnaval, carros navales, né? Nessas festas, o imperador, no caso, distribuía para os participantes, distribuía o pão e os divertimentos em geral, tá? Essas festas, com o tempo, elas se espalharam pelo mundo inteiro e cada uma de acordo com as suas peculiaridades. Quando o cristianismo começou a se propagar, foi se abortando essas festividades, digamos assim, esses excessos que eram dedicados aos deuses, e as festas foram se tornando mais normais, mais corriqueiras, né? Foi aí, nessa época, que surgiu o Carnaval de Veneza. Sendo que o Carnaval de Veneza era um carnaval muito ingênuo, assim, era um carnaval de máscaras, de encontros, de encantos, né? É a partir daí, dessa época, então, que o carnaval foi adquirindo corpo, foi tomando forma, né? Quando os portugueses receberam o carnaval, já estava mais adiantado. E eles tinham uma particularidade, digamos assim, dessa festa, que eles colocavam dejetos em tubos e jogavam isso nas pessoas. Né? Os dejetos em tubos jogavam nas pessoas, isso na época dos portugueses. Né? E aí o tempo foi passando, e com a vinda dos escravos da África, né, eles trouxeram junto com eles seus batuques, as suas festas, e isso foi havendo, digamos assim, uma fusão, foi havendo uma mistura. E essa fusão, ela até certo ponto, ela teve um caráter, digamos assim, edificante. Né? Os desfiles dos carros, onde as rainhas passavam, cumprimentavam o público, atiravam um beijo para o público, né? Os blocos passavam, os cordões, né? Os clubes já com as suas festividades, as portas fechadas, e daí em seguida disso começaram a aparecer os concursos de fantasias, né, onde eles exibiam a sua arte, a sua riqueza, da sua imagem. Né. Bom, passado algum tempo, o carnaval surge no Brasil. Na Bahia, né, surgiu na Bahia, e apareceram com o tempo os chamados trios elétricos. Né, e esses trios elétricos, a gente sabe que eles
embora arrastassem multidões e como arrastam multidões até hoje, esses trios elétricos eles foram responsáveis, digamos assim, por uma certa degeneração do sentido do carnaval. Tá? Que o carnaval deixa de ser, com o surgimento dos trios elétricos, ele deixa de ser um momento de danças, um momento de bailes, para ser um momento de saltar, um momento de gritar, quer dizer, mudou completamente a forma de se brincar o carnaval. Hoje esses trios elétricos continuam aí, né, continuam arrastando multidões para fora, né, e o interessante é que a multidão de desencarnado é muito maior que acompanha, né, e eles continuam nessa função, mas o que a gente vê assim que há muita promiscuidade nisso aí, né? Então a cidade passa a ter odores, porque aquele monte de povo desfilando ali, né? Quer dizer, não tem banheiros, é complicado, né, Madeira? Bom, então aí o carnaval, a partir desse momento, ele passa a ser uma festa bárbara. Né? Digamos, retrocedendo até o, digamos assim, o privitimismo. Isso. Porque o privitimismo é caracterizado pela insânia, pela malícia que se apresenta hoje em dia, mas principalmente pelos propósitos infelizes que a gente vê diariamente, né, nas nossas festividades de bom. Então essa seria a origem, assim, um relato da origem do carnaval até nossos dias até hoje. O senhor nos coloca aí remotos tempos. Remotos tempos, exatamente. Remotos tempos. Paulo, o carnaval hoje parece estar associado ao sensualismo, agora tu ainda estava falando, pois há um forte apelo da mídia em relação a essa questão do sensualismo. Falam, né, uns até comentam, outros até defendem, que é um nu artístico. Aí eu digo assim, Paulo, qual é a tua opinião em relação a isso? Veja bem, a sensualidade, digamos assim, ela sempre existiu, de alguma forma mais disfarçada, né? Não um sensualismo que se podia, na época, né, a gente até ser percebido, mas não o nu artístico como se apresenta hoje, provocante, sensual e erótico, né? Isso aí é sinal de que os homens e as mulheres perderam completamente o conceito da dignidade humana. Porque não é o nu artístico em si, mas é o nu exibindo o corpo em atitudes vulgares, né? Que isso até, ao invés de provocar alguma sensualidade naqueles indivíduos mais atormentados, causa até um certo desconforto, né? Porque, digamos assim, é a ruptura total do pudor onde nós chegamos. Né? E quais são, se pode te pergunto, né, as consequências espirituais para aquelas pessoas que expõem eroticamente seus corpos durante e após o carnaval? Quais são essas consequências espirituais? Bom, essas consequências elas são bastante graves, né? Nós podemos dizer assim, porque a gente sabe assim, o corpo, né, por mais belo que seja, digamos, por mais siliconado que está na época, que se apresente, né? Com o tempo ele vai decair, ele decai, né? E é natural que as pessoas gostem, no caso da estética, e já que ela está aí, por que não fazer essas cirurgias estéticas, né? Mas não fazer com a finalidade erótica, com a finalidade do erotismo, aí é que é o problema, né? Porque esse erotismo, ele vai desencadear uma série de ondas e mais ondas de desejos que vão aturdir, no caso, a mulher, né? E ela vai tornar-se frígida, e com o passar do tempo ela pode até perder a sua função principal, né? Com o homem não deixa de ser igual, né? O homem, através dessas vibrações, dessa grande quantidade de vibrações, ele pode perder também a sua potencialidade, né? E durante o carnaval a gente sabe que a gente é muito influenciado por espíritos inferiores, né? Então esses espíritos inferiores, aproveitando, eles se acoplam a essas pessoas e ficam imantados. E na época do desencarno, o que acontece? Aí que é o problema maior. E eles começam a vampirizar, que são cenas horríveis que acontecem, né? Então essas são as consequências complicadas. Passam a vampirizar as pessoas, né? Paulo, tu falavas ainda agora esses espíritos inferiores. Eu vou te perguntar, Paulo, neste período, né, do carnaval, ocorrem essas influências espirituais inferiores na época do carnaval, porque até há pouco tu estava falando sobre o trio elétrico, sim, né? Que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, mas quem morreu vai junto, né? Em maior quantidade. Em maior quantidade, né? Ocorrem essas influências espirituais inferiores na época do carnaval? Com certeza, é o que mais acontece, né? Porque um detalhe importante assim, é que no plano espiritual a turma
a turma, digamos assim, do astral inferior, ela se prepara para o carnaval. E eles aqui comparecem em massa. Aqui e eles se preparam lá para o carnaval aqui. Eles sabem a época, eles recebem, né, essas vibrações e a turma lá já se prepara. Então eles vêm aqui em massa, né? Então a quantidade desses espíritos é enorme que comparecem aqui, né? Então na psicosfera criada por mentes, digamos assim, agitadas pela orgia, esses espíritos trevosos eles encontram assim um terreno fértil para influenciar as pessoas negativamente, não? Criando desvios de conduta, né? Paixões grosseiras, consumo de álcool, consumo de drogas, né? Agressões de toda sorte, né? Então, quer dizer, essa influência ela é muito real, acontece realmente essa influência, é o que mais acontece, né? Porque nessa época é muito difícil, o difícil é tu te manter ligado aos bons espíritos, porque a pressão é muito grande, a atmosfera psíquica que envolve é muito pesada. E a gente vê, na época do carnaval, as campanhas na televisão já começam a dizer: você não tem que usar camisinha, não faça violência. Quer dizer, então quer dizer que na época do carnaval tem a questão da questão do sexo, tem a questão das drogas, dos vícios, é o que mais tem, e a questão da violência. Exatamente. Então há essa influência desses espíritos inferiores. Influi em grande quantidade. E os espíritos superiores, Paulo, eles atuam na época do carnaval? Eles têm muito trabalho nessa época, os espíritos superiores? Bom, os benfeitores espirituais, né, eles nos dizem que há duas épocas em que as tarefas junto a nós aqui, os encarnados, elas se intensificam. Essas duas épocas seriam no Natal e no Carnaval. No Natal, porque as pessoas estão mais dóceis, as pessoas estão mais receptivas, né, e assim elas ficam mais facilmente trabalhadas na parte evangélica. Né? Então possibilita, digamos assim, a recuperação espiritual de muitas dessas pessoas na época de Natal, porque é uma época de paz, é uma época de harmonia, a atmosfera é toda favorável. Então eles estão tudo aqui trabalhando. Elas ficam receptivas a essas orientações. Exatamente, né? Justamente pelo ambiente, exato, mais fraternos pelo ambiente. E na época do Carnaval, o trabalho deles é muito intenso e muito difícil, né? Porque é grande o número de pessoas, digamos assim, que se reúnem em festas cuja temática principal é o que a gente fala, né? Que é o álcool, que é a sexualidade irresponsável, que é a exploração do sexo, tudo isso aí geralmente é feito em tom de ambientes fechados e de músicas estridentes, né? E que favorece, auxilia o entorpecimento da razão dessas próprias pessoas, né? Então, digamos assim, esses espíritos benfeitores, eles atuam nessa época. No livro, por exemplo, assim, no livro das Fronteiras da Loucura, nós vamos encontrar uma página onde o Dr. Bezerra de Menezes, ele é responsável por um pronto-socorro espiritual aqui na Terra, na época de Carnaval, para assistir essas pessoas, essas influências dessas pessoas. Na época do Carnaval tem um pronto-socorro. Tem muito socorro, tem um plano espiritual, existem equipes que aqui se alojam justamente para atender as pessoas mais necessitadas, né? E são requisitados para esse trabalho milhares de espíritos generosos, né? Espíritos de boa vontade que querem trabalhar, que querem ajudar. Então eles recebem orientação para influenciar essas pessoas, no caso, inspirar essas pessoas para não cometer abusos, né? Reconfortar as pessoas e até mesmo reconduzi-las a esses pronto-socorros para serem atendidas e receberem a terapia da palavra, através do reconforto da terapia da palavra. Então, quer dizer, os amigos espirituais se encontram aqui e o trabalho deles é muito difícil. É árduo. É árduo. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Não, a gente vê, não. Se já tem trabalho para nós que somos encarnados, que a gente vê pelos noticiários, imagina um plano espiritual. Paulo, após o Carnaval, digo assim, o término, os espíritos inferiores continuam conosco ou eles vão embora conforme terminou o Carnaval? Eles continuam aqui ou vão embora? Terminou o Carnaval, eles vão embora? Ou eles continuam aqui junto? Bom, a grande maioria permanece. Por que eles permanecem? Porque as mentes encarnadas, elas prendem esses espíritos através das recordações, né, e dos desejos que não foram alcançados durante esse período. Então eles ficam mantidas, essas aspirações, elas ficam latentes, né? Essas lembranças passam a fazer parte do nosso dia a dia, né? Então esses espíritos permanecem aqui. Então ao deitar-se, por exemplo, o indivíduo, ele trava a conversa com a pessoa encarnada que está imantada a ele, né? No caso, por exemplo, assim, quando a pessoa se desliga pelo sono, esses espíritos
transportam essa pessoa para as zonas inferiores, aonde existe carnaval, e carnaval de muito baixa qualidade, né? Tem carnaval da espiritualidade. Tem carnaval na espiritualidade. Lá nas zonas trevosas existe carnavais de muito baixa qualidade. Aliás, no livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, ele nos narra uma passagem que ele foi conduzido uma época nessa zona, né? Assim, e um desdobramento. Né? E ele narra lá que é impressionante, né? É impressionante, é horrível, quer dizer, são os carros alegóricos com desenhos de partes sexuais, quer dizer, é baixo mesmo. E o que chamou mais atenção é que encontrou muitos conhecidos lá. Muitos conhecidos daqui da terra, na época que estavam lá participando desses festejos, né? Então, quer dizer, eles continuam aqui, ficam imantados esses espíritos conosco, né? Nos aturdindo, nos prejudicando. Então, quando esses espíritos voltam, digamos assim, no outro dia eles acordam, digamos assim, todo gasto, as suas energias, digamos, positivas desapareceram e as obsessões, lógico, já estão instaladas. Já estão instaladas. Então, quer dizer, a grande maioria permanece porque nós ficamos ligados a ele, nós imantamos isso aí, através dos nossos pensamentos. Os teus esclarecimentos são importantes, tu colocas agora essa questão da obsessão que se instala e às vezes a gente não sabe as coisas, por que estão acontecendo, muitas vezes essa instalação se dá justamente já iniciando ali no carnaval. E jogou aqui uma pergunta que tem a ver com isso, o Paulo, que é a nossa telespectadora, a Marta, ligou aqui para nós, moradora aqui do centro da cidade, diz assim: mas eu tenho assim um segmento, ela diz, e uma cabeça boa, eu posso ir ao carnaval sem me contagiar com vibrações negativas, com vibrações ruins? A gente sabe que tudo é uma questão de sintonia, né, e de valores. Se a pessoa realmente tem esse sentimento que ela pode ir tranquilamente no carnaval, é só não se deixar influenciar. Exatamente. Né? Quer dizer, nós não somos proibidos de frequentar o carnaval, né? Porque a doutrina, inclusive, não nos proíbe a nada, ela nos fornece, ela nos esclarece só, né? Quer dizer, então, como é uma questão de sintonia, a gente tem que procurar estar ligado aos bons espíritos, né? Por outra contrapartida, tem aqueles companheiros que dizem assim: mas a gente vai no carnaval, nem com o evangelho debaixo do braço a gente consegue, porque realmente é muito difícil, porque a psicosfera mental é muito desfavorável. Então, claro, quem está assistindo no arquibancada dos desfiles, a escola de samba, tudo bem, até tu consegue, mas entrar lá no meio aí é complicado. Paulo, existe uma forma sadia de brincar o carnaval, como acontecia anos atrás, antigamente? As pessoas brincavam, se divertiam sadiamente. Ainda existe essa forma de brincar o carnaval? No contexto atual é muito improvável, na Madeira, é muito difícil, porque os tempos são outros, os objetivos mudaram, as virtudes são completamente diferentes. Veja bem, o mal não é tanto a coisa em si, mas como nós nos conduzimos dentro dela. Tá? Digamos assim, o carnaval, por exemplo, não seria o que é se nós não fôssemos o que somos, englobando de uma maneira geral, né? Quer dizer, o responsável não é o carnaval, mas ele faculta para nós esses acabou que nós deturpamos. Exatamente, o carnaval. Nós que deturpamos o carnaval. O carnaval em si não é bom nem é ruim, é uma festa. É uma festa. É uma festa, não tem por que ser ruim, mas é que nós, com as nossas atitudes, é que nós deturpamos o carnaval. Por isso que está no ponto que está, né? Agora, quem dera que nós pudéssemos novamente voltar e brincar no carnaval, né? Junto com as nossas famílias, né? De forma sadia, não haveria problema nenhum, né? Se todas as pessoas pensassem, todas as pessoas tivessem no mesmo clima de harmonia e de confraternização, né? Se bem que a realidade, como a gente sabe, é completamente diferente, né, Madeira? Já dá para ver o quanto é difícil a gente manter uma sintonia, digamos, nessa época, estando lá no meio do carnaval, né? Por isso que a nossa fé, por maior que seja, os riscos são muito grandes. Por mais que a gente tenha fé, os riscos são grandes, né, da gente se perder. Por isso que a gente tem que estar bem atento, tem que estar sempre, digamos, solicitando a presença dos mentores amigos, nos acompanhando, nos intuindo, né, para a gente não se deixar levar nesse momento, porque é muito complicado. Né? E tem aquela máxima do apóstolo Paulo que me dizia: tudo é permitido, né? Mas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas, quer dizer, as coisas não são proibidas. Certo. A gente pode ir tranquilamente. O problema é o comportamento, é o aspecto moral, né? E é uma questão de sintonia.
Perfeito. Paulo, e qual a orientação dos pais perante aos seus filhos, adolescentes, diante do carnaval? Qual deve ser a orientação dos pais com seus filhos adolescentes diante do carnaval? Bem, Madeiro, o ideal seria que os pais participassem junto com os filhos, né? Então, se o filho quer ir a um baile, vamos junto com ele. Se o filho quer assistir a escola de samba, vamos acompanhá-lo, vamos para a arquibancada, vamos torcer para a nossa escola, não tem problema, né? Esse seria o ideal, porque a adolescência é um período transitório, de muitas dúvidas, de muitas incertezas. Então, se a gente liberar muito cedo, digamos assim, um jovem, um adolescente, nós vamos dar para ele, digamos assim, uma autossuficiência que eles não têm. Eles não têm essa autossuficiência, e aí vai ser complicado, né? Então, a educação dos cientistas, a educação no lar, ela é fundamental, ela é primordial em todos os aspectos, né? Em todas as nuances. Claro, ela não deve jamais ser repressiva, ela tem que ser esclarecedora, porém ela tem que ser uma educação firme, né? Então, que a gente tenha uma boa conversa, explique para eles os aspectos positivos, os aspectos negativos, né? Oriente a maneira de comportamento, que também a gente não vai prender, claro. A gente não vai prender digamos, um filho como um pássaro que fica na gaiola. Vai chegar um momento que ele vai ter que ser libertado. Exatamente. Então que eu tenha uma boa orientação, uma boa conversa, né, dentro dos parâmetros doutrinários nossos que a gente... A orientação, né? É o diálogo. É o diálogo. É o diálogo, conversar. É legal conversar, trocar ideias. Certo. Né? Isso é importante. Paulo, e qual a conduta para o espírita, Paulo, diante do carnaval? Qual é a conduta que deve ser o espírita diante dessa festa do nono, a festa do carnaval? Bom, nós que já sabemos, né, como é que se procede o carnaval, embora nós não estejamos proibidos de comparecer, nós podemos ir ao carnaval, né, mas o ideal é que a gente deveria aproveitar esse período para fazer uma reflexão, digamos assim, para um entrosamento com os familiares, uma boa leitura, né, assistir alguns filmes instrutivos, né, uma restauração de planos, de projetos. Isso aí seria... para nós espíritas, né, fazer uma meditação, uma reflexão sobre isso aí, né? Mas o ideal mesmo seria que se a gente pudesse nesses dias, né, construir uma barreira vibratória, digamos, do bem, para impedir, no caso, que essas manifestações mentais após o carnaval ela continuasse por dias sucessivos aqui na Terra. Porque a gente sabe que termina o carnaval e a vibração ainda fica aqui ao redor. Assim. Né? Então isso que seria o importante. A gente então está fazendo uma coisa útil, né? Vendo um bom filme, até o trabalho no bem. Até o trabalho no bem, a visita a hospitais. Né? As crianças, os carentes, né? Exatamente. Essa orientação é uma ótima orientação, né, Paulo? Essa que é a alegria verdadeira. Exatamente. Porque a do carnaval é passageira. A do carnaval é passageira. Aquela euforia que passou. Né? Mas essa fica, e essa é uma conquista nossa. E essa é que nós vamos levar no momento do nosso né? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Paulo, e por que certas casas espíritas fecharem no carnaval? Não são todas, não são. Mas certas casas espíritas fecham. E muitos perguntam, mas o porquê que fecham? É meio complicado, mas é porque as casas que fecham durante esse período, naturalmente elas devem ter, digamos, as suas razões bem definidas, né? O ideal seria que todas as casas trabalhassem nessa época, né? Todas, porque é uma época que a gente precisa das emanações do bem, né? É uma época que a gente precisa de orações, que a gente precisa estar ligado aos nossos mentores, né? Para, digamos assim, porque as emanações são muito deletérias, são muito pesadas, então o ideal seria que essas casas permanecessem abertas, né? Até mesmo para socorrer, que muitos desencarnados comparecem, né? Eles comparecem nessas casas. Até o do plano do pronto-socorro espiritual, eles são encaminhados também para lá. Do pronto-socorro espiritual. São encaminhados para lá, né? Então esse seria o ideal, quer dizer, que permanecesse com suas... Claro, agora cada uma tem as suas peculiaridades. Sim, né? Certo. O ideal então que as casas, o ideal seria que as permanecessem abertas, até também para o plano espiritual também, né, nessa época estão trabalhando aqui na Terra e faz uma ponte. Faz uma ponte, exatamente. Na casa espírita, né, levando ali alguns irmãos para serem tratados, encaminhados, ajudados, né? Isso. Perfeito. Paulo, nosso assunto assim, ele é importante, é óbvio que teríamos muito mais a conversar, porque é um tema muito amplo, Paulo, sobre o carnaval. A gente gostaria assim que tu nos deixasse as tuas considerações finais
a respeito de tudo isso. Até então nós estamos conversando aqui sobre esse tema que é importante sobre o carnaval. Muito bem. Então, o carnaval, ou seja, que ele também tem uma denominação de a carne nada vale, né? Nós deveríamos substituir por a carne o veículo da nossa sublimação, né? Então, que nós devemos, pois, brincar, que nós devemos nos divertir, nós devemos ir às festas, nós devemos ser felizes, porque nós temos esse direito e esse é o nosso dia a dia, né? Então, devemos trabalhar também em favor do carnaval, mas sem os abusos, porque os abusos são da criatura humana e não das festas em si. Então nós queremos deixar aqui um desejo para os nossos telespectadores, né, que aproveitem esses dias, que eles divirtam-se, que eles repousem, que meditem, né, e que sejam felizes, afinal de contas, que é o que interessa. Paulo, por falar em felicidade, felizes estamos nós estar junto contigo aqui no Terceiro Milênio, trazendo esse tema importante e interessante que é sobre carnaval. Te agradecemos a tua vinda aqui, Paulo. Obrigado, muito obrigado. Então ficam essas reflexões. O Paulo nos trouxe hoje reflexões importantes sobre o carnaval. E o Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos muitíssimo a Deus, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, à Liga Espírita Pelotense, a TVC, agradecemos toda a nossa equipe, a Serlane, o Wagner Silva e também a presença aqui do nosso irmão, amigo, Paulo Brum, que abrilhantou o nosso programa, e também a vocês pelo carinho, pela audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde, no próximo domingo, às 8 horas da noite. Nós estaremos aqui trazendo temas como este, que nos ajude para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Nós esperamos por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de muita saúde, de muito amor, de muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo